Vamos lá. Bem, estamos aqui ao vivo, aqui pelo Facebook, né? Aos poucos você vai entrando, se ambientando com essa nova iniciativa que nós temos aqui. Está comigo o Padre Cláudio Bus, né? Boa noite, Padre Cláudio. Boa noite, Padre João. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nessa noite para refletir a liturgia de Pentecostes. Se ambientando com essa nova. E eu acompanho aqui os comentários de todos, né? Pelo Facebook. Nós já temos 67 pessoas participando conosco, já são 76. Até minha mãe, quero mandar um abraço lá para a Dona Maria da Glória, já deu boa noite para nós aqui. Maria Bernadette, Pedro Paulo Veiga. É bom você colocar qual é a cidade de onde você está acompanhando esse nosso programa, que vai durar meia hora, né? É um programa breve, né? Pontual, que tem como objetivo refletir sobre a liturgia de domingo, né? Mais especificamente as leituras, né? Então, nós vamos, neste dia, refletir sobre a liturgia de Pentecostes, como já disse o Padre Cláudio, que, para isso, nós utilizamos o site da CNBB, não é? Sabe que a CNBB tem um site onde ela sempre nos coloca diante da liturgia. Mas antes eu gostaria de dizer, as pessoas perguntam muito, o Padre Joãozinho, o Padre Cláudio, de onde é que vocês são? Nós somos aqui da comunidade do Conventinho em Taubaté, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, onde nós temos inclusive um site, você pode ver aqui o nosso site, né? Você pode até se tornar um deoniano, se você é um jovem vocacionado, está procurando um caminho de sua vida, venha cá, né? Escreva aqui o seu cadastro, nós entraremos em contato com você, ou se você quiser se tornar um benfeitor da nossa obra, pode entrar, Amigos do Coração, se quisermos ajudar a manter esta obra que há 100 anos, né? 100 anos está formando sacerdotes para a igreja aqui no Vale do Paraíba, nosso conventinho. E os nossos comunicadores, temos notícias aqui, né? E temos os nossos comunicadores. Aqui nessa lista tem o Padre Cláudio Bus. Então, você entrando nos artigos do Padre Cláudio, você encontra a meditação, por exemplo, da semana passada, da Ascensão do Senhor, do 5º domingo do tempo pascal, e vai ficando aqui a lista, né? Da Ascensão do Senhor. E agora, terminada a nossa live, você vai poder acompanhar aqui o escrito do Padre Cláudio sobre Pentecostes. É isso mesmo, Padre Cláudio? Isso. Depois, acabando a live, aí a gente vai postar, então, o comentário um pouco mais sistemático, né, para quem quiser aprofundar, meditar durante esses dias o mistério de Pentecostes na vida da igreja. Então, pode também entrar no site, né, até, porque lá fica um pouco mais sistematizado. Aqui a gente, né, faz os nossos comentários, que também são importantes, são complementares, mas o texto sempre ajuda a gente a poder ter uma sistematicidade maior. Tá? Beleza. Então, Padre Cláudio, sem mais delongas, vamos lá ao site que eu falei, o site da CNBB, onde ajuda porque a gente fica vendo, né? E o Padre Cláudio vai fazendo comentário. Você que já assistiu esse nosso programa aqui pelo Facebook, você sabe como é que é o estilo, né? O Padre Cláudio é especialista em Bíblia, ele vai explicando, eu vou fazendo as perguntas que eu imagino que você gostaria de saber, e você vai acompanhando aqui na tela. Aquele que estiver falando sempre aparece aqui no quadradinho. Tanto dia 31 de maio está aqui liturgia de Pentecostes. A primeira leitura é de Atos dos Apóstolos 2, 1 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em línguas, né? Falar uma linguagem diferente. É um texto muito conhecido, né? Quando chegou o dia de Pentecostes, Padre Cláudio. O que você gostaria de destacar desse texto? Eu acho que é um texto, assim, vamos dizer, emblemático, bastante conhecido. Quando a gente reflete sobre Pentecostes, a gente sempre lembra desse texto de Atos, porque ele que melhor nos demonstra o mistério daquilo que a gente está celebrando. E a primeira coisa que a gente destaca é a palavra Pentecostes, que vem de Penta, 50. São 50 dias após a Páscoa. Bem, para a gente entender Pentecostes, nós temos que olhar lá no Antigo Testamento, né? Os judeus também comemoravam o dia de Pentecostes e ainda comemoram, só que é um pouco diferente de nós. Para eles é a festa que rememora o dom da lei no Sinai, né? Então, se você olha lá em Êxodo, lá no capítulo 19 até 24, estão os 10 mandamentos, estão outras leis que Deus deu a Moisés, né, para que Moisés desse ao povo. Os judeus comemoram, então, o dom da lei no Sinai. Nós comemoramos o dom do Espírito Santo, que é a nova lei, a nova aliança dada. Na verdade, Pentecostes é o fruto, vamos dizer assim, as primícias, né, da própria Páscoa. Pentecostes também não só significava o dom da lei no Sinai, mas significava também as primícias da colheita. Então, quando as pessoas faziam a colheita, né, nessa época, apresentavam ao templo as suas primícias. E por isso a igreja, e claro, foi um acontecimento também histórico, né, foi as primícias do dom do ressuscitado, que não é um carisma, que não é apenas um dom qualquer, mas é de fato uma pessoa que vem até nós comunicar toda a força, toda a luz, toda a vitalidade do próprio ressuscitado. É a festa, é a solenidade do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Lucas conta de uma forma belíssima como tudo isso aconteceu. Então, até o versículo 4, nós percebemos o evento, a vinda do Espírito Santo sobre, em primeiro lugar, os apóstolos, que estavam reunidos todos no mesmo lugar, né, num tipo de cenáculo, assim como estiveram reunidos para a ceia, agora estão reunidos em oração. E, de repente, como diz o texto, vem do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. E também como línguas de fogo, né? Então, a gente não pode, claro, interpretar isso de forma, vamos dizer assim, literal, porque o próprio texto já diz, como línguas de fogo, como vento. Tanto o vento como o fogo são duas formas em que Deus se manifesta geralmente no Antigo Testamento. Então, se a gente olha os momentos em que Deus se manifesta a Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, nós vamos perceber que Deus se manifesta como esta chama ardente, ou então como este vento forte. E a gente diz assim, o vento forte, ele é símbolo dessa força, né, dessa dinamis irresistível de Deus. E o fogo é esta realidade que, de fato, ilumina, que traz o calor, que traz toda esta simbologia, né, fulgurante da presença de Deus. Então, a gente diz assim, é uma teofania, né? É uma teofania. Lucas assim escreveu, isso não quer dizer que a gente retira o valor nem do vento, nem do fogo, mas foi a forma dele trazer, tá, a irrupção do Espírito Santo, essa força irresistível de Deus sobre os apóstolos. E aí é interessante, porque vejam como é que o texto ele nos coloca, ficaram cheios do Espírito Santo, né? Depois mesmo, né, a casa se encheu, né? Ficaram cheios. Quer dizer, tudo isso representa um sentido de completude, de plenitude. Vejam como é que... Cláudio,
Lucas é Que muita inteligente gente, nos dizer isso. Sim, pode falar? uma coisa que muita gente pergunta aí eles recebem o Espírito Santo, nesse relato de Lucas, e Isso. começam a falar em outras línguas, Aham. né? É. Conforme o Espírito os inspirava. Sabemos que nas cartas paulinas existe o fenômeno da glossolalia, né? Uhum. Falar em línguas que hoje, em ambientes carismáticos, é muito comum, né? Então as pessoas já não acham tão estranho, mas não tem uma semântica, não tem uma sintaxe, quer dizer, não tem uma gramática, né? Essa linguagem é uma linguagem, vamos dizer assim, gemidos inexprimíveis, né? Que já existia antes do cristianismo nas culturas gregas, né? Mas aqui parece que tem uma outra característica, outras línguas, não fala Não, nesse sentido de glossolalia. Quer dizer, então como é que é essa história? nós temos dois fenômenos, né, que a gente tem que distinguir. Um é o fenômeno da glossolalia, que é aquilo que você disse, os gemidos inexprimíveis, né, quando o Espírito Santo de fato toma parte da nossa vida e talvez as palavras não consigam dizer aquilo que o Espírito Santo quer dizer em nós. Mas existe um outro fenômeno também que a gente chama de xenolalia. Xenolalia é um fenômeno onde nós nos entendemos numa linguagem única. Isso não quer dizer uma linguagem da palavra, quer dizer uma linguagem do sentimento, uma linguagem que perpassa a própria vida. Vamos dar um exemplo, né? A gente está lá na Praça de São Pedro e está o Papa lá falando em italiano. Eu sou um brasileiro, tenho um ucraniano, tenho um chinês, tenho um japonês, mas todos nós temos a certeza de que aquilo que o Papa está nos transmitindo é uma boa nova, é o Evangelho, é uma linguagem do amor, e, portanto, a gente sente essa sinergia, a gente sente, né, esse elo que existe entre nós e que nos faz compreender aquilo que é o essencial, mesmo que a gente não saiba os pormenores daquilo que está sendo dito. Então, a gente pode interpretar no sentido de glossolalia, mas é mais, vamos dizer assim, o texto nos encaminha muito mais para essa questão da xenolalia, porque ele quer demonstrar de que é através do envio do Espírito Santo que a igreja se manifesta, né? Atenção aqui, né? A igreja é fundada por Jesus Cristo, e lá estão as primícias da igreja, na escolha dos 12, na missão dos 12, mas a manifestação plena da igreja, ela se dá em Pentecostes. E uma Aqui das seria, assim, pode falar. né? E uma das notas características da igreja é a unidade, né? Por isso, Isso. vai colocar nesse sentido aí, né? E eu interpreto sempre com os meus alunos e eles acabam chegando à conclusão que, de fato, né, o texto nos demonstra esse fenômeno, que é o fenômeno mais bonito. Qual que é o princípio que norteia esta unidade? É o amor, né? Porque o Espírito Santo é o amor de Deus derramado, né? E E o aí, amor... como é que ficaria essa questão da unidade, né? Tão expressa aqui, ó. É até difícil. O pessoal normalmente erra, né, os nomes quando proclama. Ó, você que vai proclamar a primeira leitura esse final de semana, toma cuidado. Vamos dizer aqui, ó. Um, eles não são galileus. Galileu tinha um sotaque forte para caramba, né? Falava, seria o nosso, o povo fala amor, né? Todo mundo pensava, ele é do interior, né? Bom, o Galileu era assim, ele era até motivo um pouco de chacota em Jerusalém, porque tinha um sotaque forte. Agora, aqui, ó, partos, medos, não é medos, hein? Medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos, judeus, por exemplo. É uma lista imensa, né? Cretenses e árabes. Teria algum paralelo de comunhão, unidade, com a dispersão e a confusão que aconteceu em Babel, onde todos falavam uma língua só e de repente começaram
ficaram confusos, né? Não se entendiam mais, cada um falava uma língua, e aqui volta a língua da unidade. Teria algum paralelo aí? Com certeza, né? Gênesis 11, né, no momento em que eles constroem aquela grande torre, né, e no seu orgulho querem chegar até Deus. Aqui não, né? É Deus quem desce, né, até a humanidade para justamente doar aquilo que ele possui de mais próprio, que é o seu amor, ou seja, o Espírito Santo. E vejam, todos esses nomes aqui na antiguidade, né, a gente poderia até analisar, mas se você olhar no mapa, nessa época, eles querem representar norte, sul, leste e oeste. São regiões que representam todo o globo terrestre, né? Então, todos ouviam esses apóstolos, muitos deles iletrados, e vejam, e quem eram esses que vieram até Jerusalém? Eram judeus habitantes desses lugares aqui. Então a gente sabe, o judeu, né, bem formado, ele é muito, vamos dizer assim, muito detalhista nas questões legais, nas questões da escritura. Então não é que o judeu ele aceita qualquer profecia, podemos dizer assim. Mas eles se sentem convencidos pela profecia de Pedro, por aquilo que, de fato, os apóstolos estão, naquele momento, pronunciando, ou aquela vivência que está, de fato, se presentificando, né, naquele momento. Isso é muito interessante. Vejam, aqui é que está a grande questão do texto. Vejam, eles ouviam cada um falar em sua própria língua. Então, esse falar em sua própria língua quer dizer que não, nesse momento, não há uma só língua. E aqui há uma nota que Lucas, que é escritor de Atos dos Apóstolos, quer sublinhar. O que é a igreja que se manifesta através do Espírito Santo? A igreja é una, mas a igreja também tem a sua pluralidade, ela não deixa de considerar as diversas culturas, as diversas línguas, as diversas etnias, as diversas raças, né? A igreja é una, mas ela não é uniforme, ela é una, mas dentro dela permanece a pluralidade, né? Uhum. Povos e nações. Perfeito. Unidade na diversidade. Na Ótimo. diversidade, isso melhor. Diversidade. O tempo passa muito rápido, né? Vamos para o Evangelho, não é? Vamos para o Evangelho. Agora temos o sopro, não é? Lá tivemos o vento, não é isso? O ressuscitado, o Evangelho de João 20, 19 e 23, que é curtíssimo, não é? Uhum. É curtíssimo. Jesus ressuscitado se coloca no meio deles, mostra as mãos, o lado transpassado, eles ficam alegres por ver novamente o Senhor, deseja paz, faz um envio e sopra sobre eles. Recebei o Espírito. E aí eles recebem o dom de perdoar pecados. Não é? Então, como é que nós podemos entender? É lindo o texto, né? Tão breve quanto belo. Com certeza. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que ver, o primeiro dia da semana, o domingo, né? Para o judeu, o sábado é o dia consagrado a Deus. Então, veja, desde os primórdios do cristianismo, as comunidades já compreenderam que era no primeiro dia da semana que havia acontecido a ressurreição. Portanto, eles já não se reuniam mais no sábado, mas no domingo. Nesse dia em que eles estavam reunidos, o texto diz que, estando fechadas as portas, eles tinham medo, né? Porque o mestre havia se despedido, ido embora, e aí vem toda a insegurança do caminho. Mas a primeira coisa que Jesus diz a eles é Shalom, né? E por 3 vezes, se você olhar aqui no versículo 19, tem no 23, não, tem no 20, não, no 19, no 21 e no 26.
Então, a paz para nós é sinal, assim, um pouco de quietude, né, de tranquilidade. Para um judeu, não. Shalom é dizer à pessoa tudo aquilo de melhor de Deus, né, possa se concretizar na vida de alguém. Então, a gente nem sabe bem como traduzir shalom, né? Tamanha é a, vamos dizer assim, a profundidade desse termo. Então, é o que Jesus deseja para eles, né? Então, a paz esteja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E aí o crucificado é o ressuscitado, ou seja, eles não podem esquecer de que esse Senhor da glória é também o Senhor crucificado e que a missão dele será caracterizada muitas vezes pela cruz e pela dificuldade. No Evangelho de Lucas, se a gente olha lá no capítulo 24, tem mais ou menos o mesmo texto, com algumas nuances diferentes. Ele vai dizer: mostrou-lhes as mãos e os pés. Aqui não, as mãos e o lado, porque depois o evangelista, também mais para frente, né? Não, aliás, retrocedendo, ele já aprofundou essa dimensão, ou seja, do lado aberto do Salvador, que nasce a igreja, nasce os sacramentos, nasce, né, o Espírito Santo e tudo mais. Então tem todo uma simbologia também do lado aberto do Salvador que nós refletimos a igreja. Padre Cláudio, aqui são Uhum. tantas teofanias de Pentecostes, né? Já vimos o vento, agora aqui o sopro, né? Que poderia nos remeter também ao sopro criador, né? O Criador sopra e cria, que Jesus sopra e recria, e poderia também lembrar uma terceira metáfora do Espírito, que eu acho muito eloquente, muito viva, principalmente em João, que é a água, né? Aqui indiretamente apresentada no lado, porque nós sabemos que em João 19, do lado aberto de Cristo, saiu sangue e água. Segundo os santos padres, este sangue representa a Eucaristia e a água representa o batismo, os dois sacramentos fundamentais. E daí, das 4 grandes metáforas, só está faltando, né, a da nuvem, né? Porque a nuvem é uma grande metáfora do Senhor. Nuvem, água, vento e fogo, né? Então, eu não consigo encontrar nesse dia de Pentecostes a última metáfora, a nuvem. Talvez ela esteja escondida por aí na segunda leitura. Mas, de qualquer maneira, aqui já aparece a água, né? A água viva para João é muito importante, né? Sim. João não vai utilizar essa metáfora da nuvem para simbolizar a ascensão. Para ele, todo o mistério pascal, né, seja a morte, a ressurreição e depois também Pentecostes, o Espírito, acontece num único dia, né? Isso não quer dizer que a gente diga assim, há uma contradição com Lucas. Não é uma contradição, mas é uma leitura, vamos dizer assim, mais espiritual, né? O que João quer nos colocar de que esse é o 8º dia, né? Ou seja, se a semana possui 7 dias, esse 8º dia é o dia da completude, é o dia da perfeição, é o dia da plenitude, é o dia da recriação, da vida nova e tudo mais. Tanto que nós vamos ter aqui, quando ele vai, né, dizer, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. É o sopro da vida que está lá em Gênesis 1, versículo 2, né? Deus soprou e enviou o Espírito pairava sobre as águas e através dele que todas as coisas foram criadas. Agora, as coisas são recriadas. Não só as coisas, mas, sobretudo, o ser humano é recriado através do Espírito Santo. Né? Como diz São Paulo em Romanos 5,5, né? O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo enviado, né? E como a gente vai, né, na sequência de Pentecostes, no Veni Creator Spiritus, nós vamos dizer, né, é o doce
consolador da alma, né, a doçura da nossa alma, é aquele que habita né, os nossos corações, né, enfim, toda essa realidade. E aí, é claro, a quem perdoardes, lhes serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Eles recebem o Espírito Santo, recebem essa força do alto, primeiro que os renova, depois que os envia em missão, porque disse Jesus aqui, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Mas eu não vos envio sós, né? Eu vos envio através da força do Espírito Santo, né? Que renova primeiro a comunidade dos apóstolos e também os envia em missão. E por que o perdão aqui é o final? Porque os discípulos, eles continuam a mesma missão de Jesus, que é a missão salvadora, né? Então, remir os pecados é poder, né, receber a graça do perdão que nos dá vida nova, né, que nos recria, que nos refaz. Quando a gente vai à confissão, né, e a gente conta os nossos pecados e o padre, ministro eclesial, nos dá a absolvição dos pecados, né, naquele momento estamos, né, estamos puros, estamos santos, estamos recriados, estamos cheios de Deus. Então, o perdão é a grande missão discipular, né? É Olha, levar o perdão o e a nosso salvação. tempo vai urgindo, né? E para encerrar essa nossa meia hora de meditação, né? Uma pincelada nessa. Eu sei que você gosta muito dos escritos de Paulo, né? É difícil pedir ao Padre Cláudio para falar pouco de Paulo, mas segundo a primeira carta de Coríntios 12 é um hino, né? A um É, Espírito Santo. Como é que você vê? isso é assim, é belíssima, porque, em primeiro lugar, é uma eclesiologia, o que Paulo quer, né, transmitir. E a primeira coisa que ele vai dizer é uma comparação, né, do corpo humano, né? No corpo humano existem diversos membros, e todos concorrem para que o corpo, de fato, funcione bem. E aí Paulo vai dizer, da mesma forma é o Espírito Santo agindo na igreja. O Espírito é o princípio vital, né, do corpo de Cristo, que é a própria igreja. E e o Espírito é aquele que, de fato, dá coesão a esse corpo e, ao mesmo tempo, constitui nesse corpo ministros, os ministérios são dados pelo Espírito, são dados também os carismas, são dados os dons, né? E tudo isso tem em vista o quê? O bem comum, né? Ou seja, tem em vista de que a igreja possa, de fato, cumprir a sua missão. E aí que é o mais importante, que depois ele vai desenvolver também, quando ele próprio diz que no corpo não existe um membro inferior e um superior. Da mesma forma, na igreja, se você tem, às vezes, um ministério que você não considera tão importante, ao menos na palavra, esse ministério ele é muito importante. Se a gente acha, às vezes, que tem um carisma que não tem tanta, vamos dizer assim, tanta manifestação, mas ele é importante. Aliás, diz Paulo, aqueles membros do corpo que nós temos mais pudor e que às vezes, né, resguardamos mais, talvez aqueles que mais importância têm. Então, veja, é uma teologia eclesial, é uma teologia do Espírito e é uma teologia que nos mostra de que a igreja vive a unidade na diversidade. Isso que eu ia dizer. Você foi desenvolvendo lá já na primeira leitura, unidade na diversidade, na questão das línguas, depois no Evangelho, e aqui a coisa aparece de maneira bem explícita, né? Diversidade e unidade. E aí Fomos o versículo batizados, 3, fomos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo, isso né? aqui. Que é o E corpo. todos nós bebemos de um único Espírito. Isso, bebemos de um único Espírito. Então, na igreja, nós todos temos dons, carismas, né, ministérios, e todos somos importantes. Por quê?
e estamos radicados nessa realidade principal da nossa vida, que é o nosso batismo, o sacramento primordial, né, para qualquer um de nós. Né? Muito obrigado, Padre Cláudio Bus, né? O Salmo 103, assim, é um salmo pneumático praticamente, não é? É, um, Então, é um cântico, não é? Sim? é um hino, né, que canta, né, a criação de Deus, como você pode perceber, as obras, as criaturas, né, e tudo mais. É um cântico que demonstra como o Espírito de Deus criou e agora, né, cristamente, a gente pode ler também o Salmo responsorial, esse mesmo Espírito que criou todas as coisas, agora em Pentecostes, né, e na continuidade de Pentecostes, continua a renovar todas as coisas, inclusive as pessoas que se abrem à dinâmica desse mesmo Espírito. Muito bem, muito obrigado ao Padre Cláudio. Nós vamos rezar, então você acompanha aí na tela do seu computador, aqui pelo Facebook, e vou pedir para você, depois, quando terminar, nós estamos chegando ao final, é sempre meia hora, não passa de 40 minutos, essa é a nossa meditação, a gente já encontrou esse horário, 7h30 da noite, sempre na sexta-feira, porque daí dá para você participar melhor da celebração, se for presencial, onde está retornando as missas, mas também pelos meios, pelas mídias sociais, você pode já estar com o coração preparado, a terra já está preparada para receber a palavra de Deus e esse Espírito. Vamos rezar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Aqui, Padre Cláudio está sem o seu som. Vou tentar ativar aqui para podermos nos despedir. Agora sim. Padre Cláudio, muito obrigado mais uma vez, não é? Obrigado a você, obrigado a todos por nos ouvirem, participarem conosco, tá? É uma grande alegria sempre, tá? E vamos dar a bênção juntos aí como sacerdotes, desejando a todos um bom final de semana de Pentecostes, né? A gente deu umas dicas aqui, mas depois você vai acompanhar as homilias, a gente participando de várias missas pela internet, pelas lives da vida. Então você vai perceber que algumas coisas que a gente disse vão se repetir, mas outras que a gente não disse aqui, quem sabe o sacerdote vai dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.